Fala pessoal, fala turma da AgroMinds, estamos de volta com mais um podcast. Hoje um podcast também super especial, junto com o Eugênio Godoy, que é superintendente executivo do Santander no agronegócio, onde a gente vai ter um bate-papo muito bacana com essa visão por parte de uma pessoa tão rica em conhecimento, que é o Eugênio, que eu tenho a grata satisfação de conhecer ele e convidei ele para participar, que eu tenho certeza que queria agregar demais aqui com o nosso conteúdo, com a nossa plataforma. Então, Eugênio, a AgroMinds nada mais é do que a união de três pessoas e três agrônomos. A gente começou com podcast, tem Instagram, tem o TikTok, onde a gente compartilha muito conhecimento para produtores, para engenheiros agrônomos. E a gente pega não somente conteúdo técnico, muitas vezes, do herbicida, desde a rota metabólica, mas também a gente gosto de trazer bate-papo sobre gestão, bate-papo sobre mercado, né? E hoje a figura do Santander é muito bem representada na tua pessoa, para trazer um panorama aí de como é que está o nosso atual mercado. A gente pode falar de soja, a gente pode falar de mercado, de economia, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí com a tua pessoa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Anderson. Obrigado aí, pessoal da AgroMinds. É um prazer estar aqui. Como você disse, a gente já se conhece de longa data, e eu também tenho muito carinho por essa região que você está aí, uma região de expansão, uma nova fronteira agrícola que é a Roraima. Mas eu entendo que o AgroMinds está crescendo aí e está trazendo conteúdo de muita qualidade para o Brasil todo. Então é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre o setor, sobre economia, sobre juros, sobre câmbio, tudo isso que afeta o dia a dia, que o produtor, além de ser um batalhador que está no campo, tem que cuidar do clima, da chuva, do solo. Essa parte econômica, ela é, eu diria que hoje, fundamental para todos os produtores aí, para o seu negócio. Exatamente, Eugênio. Com certeza é fundamental. A gente sabe que parte técnica é importante, mas tem muita coisa da porteira para fora também que o produtor precisa dominar. E para começar, Eugênio, eu queria que você desse um panorama geral mesmo dessa questão da safra, de crescimento, de expansão, porque a gente sabe que isso com certeza afeta demais a dinâmica do mercado aí. O que que tu está analisando a safra Brasil hoje? Do Brasil, né? Parte também, a gente pode falar um pouco dos Estados Unidos. é, Aumento de área, que tá a expectativa? A safra tá se desenhando aí em muitas regiões do Brasil. Então, Anderson, a safra já começou em várias regiões do Brasil. Inclusive, ontem nós atualizamos o nosso material da AgroConsult, que é nossa consultoria aqui que traz informações atualizadas para a gente de mercado. Então, nós já temos aí uma safra bem em andamento e uma safra que projeta crescimento de área plantada. A gente deve crescer aí entre 1,2% e 2% de área plantada no Brasil. É um crescimento pequeno, mas é um crescimento que vai trazer aí muitas toneladas a mais, em torno de 180 milhões de toneladas, a gente acredita, uma produção que isso gera um excesso da demanda mundial. Então, quando a gente olha um aumento de área plantada frente à demanda mundial, nós deveremos ter aí um excesso, como a gente já vem tendo, da produção de soja. Então, hoje nós temos aí o estado do Mato Grosso já com bastante área plantada, o estado do Goiás um pouquinho mais atrasado em relação à janela de chuvas, mas semana passada e essa semana choveu bastante no Goiás, aqui perto de Brasília, onde eu estou, e isso também deu uma acelerada na produção, no plantio. E no Paraná também indo bem. Então, a gente vê que o tema da área plantada aumenta e a janela ela tá bem alinhada, está dentro do previsto para ser uma janela correta, inclusive climática. Então a gente espera que vai se ter uma boa produção, né? Então, quem Exatamente, Anderson. A gente espera que vai ter uma boa produção, inclusive por fatores climáticos, né? Você vê tanto aí tendências do El Niño e da Laninha, que não deve prejudicar aí essa nossa safra. Então, a gente vê uma previsão eh,
da janela de chuvas e da janela desses efeitos climáticos, bem alinhado com uma produção aí, uma grande produção, e vindo também uma produtividade muito boa. Lembrando que a gente teve na última safra a maior produção da história do Brasil, e com esse aumento de 2% de área plantada e com esse efeito climático, a gente espera também que seja uma grande produção na safra 25, 26. Exatamente. E como que fica essa parte de preço então, Eugênio? Né, preço, margens, que tu tem avaliado aí? A gente sabe que dá de certa forma, é uma crise de alavancagem, igual você mesmo comentou antes da gente comentar, de começar o podcast. Então, tu abordar essa dinâmica de que tu tá vendo aí de preços, de expectativa aí para frente. Bom, Anderson, o que a gente está vendo e o que a gente viu nos últimos meses a gente vê uma curva da soja spot, que é a soja disponível, pagando um prêmio um pouco maior do que o mercado futuro. O que a gente está vendo de tendência já de agora para os próximos meses é essa soja spot diminuindo e tendo uma estabilidade maior nos preços, sabe? Nós devemos ter aí uma estabilidade tanto no mercado futuro como no mercado spot para os próximos meses. E, obviamente, a questão de preço ela está sendo muito impactada por fatores políticos e não só políticos, mas fatores econômicos entre China e Estados Unidos, as tarifas que a gente está vivendo aí, e não só a decisão de compra desses grandes players. Como tem um excesso mundial de produção, a gente precisa muito que esses compradores sigam comprando do Brasil para que a gente possa ter essa dinâmica de preço um pouco melhor, através do prêmio. Mas a gente vê uma estabilidade no preço da soja, com essa diferença do spot com a soja com o mercado futuro. Então, o que a gente sempre recomenda, deixar aqui neste mercado, o produtor trabalhe muito travado. Acho que é super importante essa recomendação da gente de travar pelo menos o custo, de ter essa segurança, sabe? De saber, de ter na ponta do lápis os seus custos de produção e travar essa soja para que ele possa aí pelo menos ter o seu custo travado e garantir já a sua margem. Que este, sem sombra de dúvida, é o grande desafio do setor. A gente vem de anos passados aí, dos últimos 9 anos do agronegócio, de margens de 45%, e essas margens dos últimos anos caíram para 15%. Isso aí, obviamente, desde da guerra da Ucrânia, se eu for fazer um histórico aqui, desde da guerra da Ucrânia que isso começou, pós-pandemia, e as margens achataram muito. E nessa safra específica, a gente não pode deixar de lembrar que o produtor estava posicionado na compra dos insumos com um dólar de 6,30, 6,40. E nós Uhum. estamos vendo um dólar de 5,30, 5,30, 5,35, inclusive com viés um pouco de baixa, mas numa estabilidade nesse patamar. Então, o produtor na compra estava posicionado a 6,35 e agora, muito provavelmente na venda desse grão, ele deve estar posicionado num dólar de R$ 1,70, 70 centavos a menos aqui, 70 centavos de dólar. Então, isso também é outro fator que é um desafio. E, obviamente, é uma crise que precisa de tempo. É uma alavancagem que não vai se resolver nessa próxima safra, apesar de estar muito melhor, o mercado inteiro se acertar, o produtor também entender que precisa alongar, que precisa de dinâmicas diferentes, que precisa vender um pouco de terra. Eu digo assim, ó, é como uma pessoa física que foi lá, comprou um carro, comprou 2 carros, comprou uma casa nova, reformou a casa e, infelizmente, a renda diminuiu. É um Uhum. momento de ajuste, tem que vender um dos carros, tem que segurar um pouco, alongar esse risco para que possa nos próximos anos aí diminuir, porque com essa margem de 15% e a Selic a 15%, a conta não fecha. Tá no pé. Infelizmente a conta não fecha e essa alavancagem ela precisa de uma gestão de melhores margens, obviamente 15 é uma média de mercado, você tem produtores aí que com margem maior, e que conseguem de fato fechar a conta. Por isso que a gente sempre fala, saber o teu custo e cuidar dele o máximo possível, obviamente
é uma dificuldade, mas trabalhar com travamento aqui sem correr risco nesse momento. Não é um momento de você apostar, de correr risco, é um momento de uma crise de alavancagem que a gente está vivendo. E o produtor precisa ter muito pé no chão, e saber a matemática na ponta do lápis. Muito bom, Eugênio. Falando, igual você comentou ali, queria que abordasse um pouco mais das taxas de juros que a gente está vivendo aí, que também é algo bem difícil, também limitação de tomada de crédito, para você abordar mais essa parte. Muito bom, eu vou trazer uma visão muito prática aqui. Eu tenho aí, um time comercial de 300 pessoas que rodam o Brasil todo, que trabalham exclusivamente com o produtor rural. E o que eu estou vendo assim, falando um pouco de mercado, ontem nós tivemos a reunião do Copom e a taxa Selic ela se manteve a 15%, né, de juros. E sem sombra de dúvida, esse é o maior desafio para o setor, porque com uma taxa Selic a 15%, você de custo, você vê uma taxa nominal para os produtores do famoso recurso livre ou dos recursos dos bancos que a gente pode ver, na média entre 18 a 20%. Então, com essa margem de 15, isso fica inviável. E aí, o recurso do Plano Safra, nós estamos vendo, isso é dados do Banco Central, nós estamos vendo aí no mesmo período do ano passado, uma média aí entre 12% e 14% a menos de recursos que foram disponibilizados. Então, naturalmente, o custo dessa dívida ele está muito maior. Então, nós estamos vivendo um aumento do endividamento pela geração do custo da dívida, que isso impacta bastante ali, não só as margens, isso impacta bastante também o crédito. Como o produtor, eu falo que paga a conta não é a garantia. O produtor tem a garantia é super importante. Esse é um mercado que opera com 100% de garantia, 150% de garantia. Mas o que paga a conta e o que acessa o crédito são as margens, é a capacidade do produtor Pagamento. eh, de ter a sua margem, de pagar o custeio, de pagar o investimento e de seguir em frente para a próxima safra. E o que a gente está vendo na ponta é o produtor com menos capacidade de pagamento nesse momento. Obviamente, é onde os bancos, não só o Santander, mas é onde os bancos fazem a sua avaliação, e estão vendo esse cenário muito mais apertado. Não tem tanto espaço de conceder mais crédito com as margens que a gente tem. Então, obviamente, nós temos de tudo no mercado. Nós temos produtores também que fizeram um pouco melhor o dever de casa, ou que não se alavancaram, ou que não investiram tanto em imobilizados, em aquisição de máquinas, aquisição de terras, e que tem uma capacidade, uma margem um pouco melhor. E, obviamente, a gente também está vendo produtores aí diversificando um pouco mais, Uhum. para poder buscar essa margem maior. Então é um cenário de crédito que é um cenário bem difícil e que é um cenário que eu acredito que vai se manter assim para os próximos meses. É, muito bom, Eugênio, muito bom. Acredito que essa era uma temática que eu também estava bem curioso para trocar ideia contigo. E a gente, com toda essa. Que a gente passa por uma turbulência, isso é normal. E assim, nos últimos anos, muitas empresas têm passado por recuperação judicial. Como que fica também esse cenário para quem vai repassar crédito? Como que fica essa análise no meio disso tudo, né? Porque você à frente aí também tem que ter todo esse cuidado, passando por um período que a gente tá. Então, a recuperação judicial, Anderson, ela teve um aumento muito grande, né? A gente já vê aqui em julho, que é o último dado que a gente tem oficial aqui, nós já tínhamos superado o ingresso de recuperação judicial para o do ano passado inteiro. Então, esse ano teve um aumento bem significativo das recuperações judiciais. E, na minha opinião aqui, ela atrapalha o setor, porque, inclusive, declarações
não só do Santander, lá no começo do ano, agora a declaração do Banco do Brasil. Eh, Diferentemente de uma empresa, o produtor rural ele tem o CPF dele para operar. E muito provavelmente esse produtor ele não vai ter acesso a crédito novamente. Não é só no Santander, isso aí é em qualquer banco do sistema financeiro, inclusive as trades e outros fornecedores, terá uma restrição. Então, eu particularmente, eu respeito muito a decisão aí jurídica, respeito muito o sistema judiciário brasileiro, mas eu não vejo que é a melhor saída para este setor, o instrumento da recuperação judicial. E isso atrapalha, sem sombra de dúvida, eu posso te falar que no dia a dia atrapalha, porque ele não atrapalha só aqueles produtores que estão entrando com a recuperação judicial. A gente precisa lembrar que o agro é uma cadeia, né? O Uhum. agro é uma cadeia de fornecedores. Então, quando você tem uma recuperação judicial grande, inclusive, você tem um efeito cascata, você tem um efeito na cadeia de revendas, algumas revendas que ingressaram, você tem revenda do produtor que às vezes entregou o grão e não vai receber. Então, você tem um efeito cascata aí que ele, sem sombra de dúvida, prejudica o setor. E, obviamente, os bancos olham para isso. Isso, adicionalmente, tem um critério maior, não só de bancos, mas de trades, para poder, no fornecimento de crédito. Então, eu vejo que não é um caminho. E os bancos, de um ano para cá, eu digo, estão cada vez muito mais abertos para poder buscar essa composição, esse alongamento, e buscar o que o produtor busca numa recuperação judicial. Os bancos estão abertos a fazer isso de uma forma administrativa e de uma forma muito mais a manter essa relação comercial. Então, eu vejo que o caminho é muito mais por aí. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente sabe que as crises elas passam e a gente precisa sempre manter o crédito, que é o nosso sobrenome, né? Que fica na praça, né? E Você o produtor, o setor, né, Anderson, ele é um setor que ele é um setor, o nosso agro, ele é um setor alavancado, é um setor que precisa de crédito. E ele vai continuar assim, por muitos e muitos anos. Eu digo que é assim histórico e que vai continuar assim por muitos e muitos anos. E o crédito ele é fundamental. E a gente acredita muito, a gente como Santander acredita muito no agro e que essa crise, como você mesmo disse, ela é uma crise temporária, é uma crise de tempo, é uma crise de alavancagem, que ela precisa de margens melhores para ela com o tempo ela ir se diluindo e o agro voltar com a força que tem. Mas a gente acredita muito no agro. O Santander vai seguir acreditando no agro por exemplo, o recurso do Pronamp que a gente tem praticamente está esgotando, está acabando. Então, assim, é um banco também que está muito forte, apoiando o produtor com esses recursos que a gente tem disponível mais barato aí, dentro do Plano Safra. Mas a gente sentou aqui internamente e falou: ó, nós precisamos ter velocidade, vamos ter velocidade, que quanto antes esse dinheiro na mão do produtor com um juro mais barato, vai ser melhor para ajudar essa margem que eu tanto falo aqui, que é Uhum. super importante. Então, a gente acredita que isso vai passar e que o crédito ele hoje ele existe, ele é um crédito grande. Fiz uma comparação de cenário aqui, que ele está mais restrito, que ele está mais duro, mas ele existe, ele está 100% disponível, inclusive conosco no Santander. Eu tive aí em Roraima esses dias atrás, nós estivemos juntos, nós fizemos uma rodada bastante grande de aprovação de crédito. Então, eh, eu digo que o crédito ele continua aí sendo algo disponível para o produtor, com certeza. Bom, Eugênio. Outro ponto, a gente sabe como é que está o crescimento aí, você que roda várias regiões, atende o Brasil todo. É um momento que o agro, de forma geral, ele está, digamos que a turma está segurando, está pisando o pé no freio, correto? Por exemplo, eu Correto. falo de uma região que não deixo de ser um termômetro aqui, uma região de fronteira agrícola. Então, desde 21, 22, aí a gente praticamente, né, estabilizou o crescimento e a gente vinha de crescimentos aí de em torno de 20% de área plantada, claro, por ser um estado
pequeno, isso é um cenário realmente nacional, ou é mais aqui, por exemplo, uma fronteira agrícola, onde as margens são, se no Brasil as margens são apertadas, é, fronteiras agrícolas por problemas logísticos e de expansão, isso acaba sendo um pouco mais ainda. Isso é em todas as regiões? Como é que tá? Você analisa? Ou tem alguma região que ainda o crescimento ele é contido? Como que você tem feito essa análise? De crescimento aí de área plantada, dos grãos aí de forma geral, de expansão do agro mesmo. O que eu tô vendo, Anderson, é assim, como eu comentei, a gente vai ter uma expansão de áreas plantadas, mas o que eu tenho visto é diferente do mercado dos últimos anos, eu tenho visto menos aberturas de áreas, aquisições de áreas. Então, aquela corrida ou aquele momento que a gente estava, inclusive de uma expansão de pessoas subindo do sul para o norte do Brasil, não só ir para Roraima, mas para Piauí, para o Maranhão, que são também novas fronteiras agrícolas ainda que tem possibilidade de expansão, até propriamente para o Tocantins, eu tenho visto menos. Eu tenho visto, como você mesmo disse, produtores que estão nas suas próprias áreas, buscando aí uma expansão ali pequena. Esses 2% que a gente tem de área plantada são menos por abertura e mais por troca de commodities que a gente está vendo, entendeu? Então a gente vê algumas trocas de commodities vindo para soja, que tem vai ter uma área plantada maior, mas eu vejo menos. Como você disse, Roraima e outras fronteiras agrícolas têm um desafio de custo, tem um desafio de logístico muito maior. A gente estava ali alguns dias atrás falando sobre isso, de quanto a logística impacta nessa região, e quanto que se a logística destravar, isso mexe consideravelmente na dinâmica das margens, na dinâmica tanto dos insumos como do escoamento. Então, o que eu vejo é menos, Anderson, o que eu vejo assim, no dia a dia, na ponta, eu vejo uma liquidez menor das áreas. Então, esse é um outro fator que impacta bastante. Obviamente, o mercado, tem muito mais fazendas à venda, se eu posso dizer assim. Nós Sim, temos muitas fazendas à venda e não é só em Roraima, aham. nós estamos vendo isso. E de um outro lado também, a gente tem os bancos constituindo fiagros, que são fundos para aquisições dessas terras. Isso são notícias comuns que a gente vê nos mercados, inclusive o Santander constituiu um fiagro para aquisições de terra e comercializações dessas terras. Então, o que a gente vê são menos bandeirantes, posso dizer assim, buscando terra, abrindo terra, e um momento mais de pé no chão, de você trabalhar melhor a produtividade, a expansão da tua própria área, um ajuste pequeno, uma troca de commodity, e eu vejo muita oferta de terra. Assim, estou vendo muita oferta de terra. Então, para aquele produtor que tem um recurso disponível, para aquele produtor que de fato aí tem possibilidade de se alavancar nesse momento, é um momento que eu acho que teremos muitas oportunidades. Já estamos tendo, mas teremos ainda muitas oportunidades para boas aquisições de terra. Uhum. Realmente, esse cenário é geral e com certeza o pilar econômico pesa e afeta totalmente a cadeia. Você comentou antes sobre estratégias de travamento, Eugênio. Talvez muitos produtores conhecem apenas o barter, que é aquele modelo que vai na revenda e faz a troca de soja, que faz uma CPR. Teria outras modalidades aí para se travar? O Santander trabalha com alguma operação assim também nesse sentido? Já que Trabalho assim. uhum, Cla- a tua Não, abordagem, eu acho que eu pratico, cada um tem uma forma de negociar, né? Eu, historicamente, por ser filho de produtor, apesar de a gente não planta mais hoje, a gente tem as áreas arrendadas, mas eu vi que, pelo menos meu pai, depois de ter passado por alguns perrengues, ele sempre trabalhou muito com a técnica de travamento, e isso, quando não, ele não travou, foi o que teve situações bem problemáticas e que não teve eficiência econômica.
Então, eu queria que você abordasse mais essa parte realmente do treinamento, que é uma operação aí muito importante. Eu acredito que seja os agrônomos que estão acompanhando nós, vai chegar lá num produtor, vai comentar sobre isso, ou os próprios produtores mesmo. Não, esse ponto ele é fundamental, porque eu sempre comento, tenho 20 anos de mercado financeiro, o que eu sempre comento é assim, eu já vi algumas crises e eu já vi, muita gente que não se deu bem, porque cruzamento de moeda, ele é algo que é muito perigoso na dinâmica do setor financeiro. Então, assim, cruzou moeda, Anderson, você está correndo um risco, assim, muito grande. Exato. Então eu acho que o produtor ele tem que estar muito, muito, muito conectado com este ponto. Então, assim, isso vai muito da cadeia do negócio, que é o negócio do agro. Eh, Quando eu compro o meu insumo, quando eu pago o meu insumo, em que moeda eu pago o meu insumo? Como eu vendo meu grão, quando eu recebo o meu grão, em que moeda eu recebo o meu grão? Essas coisas elas têm que se falar. E isso é uma dinâmica que é muito importante do produtor parar no seu planejamento financeiro e ter isso casado. Quando isso está descasado em alguma dessas pontas que eu comentei, o produtor está correndo um risco muito grande. Então, hoje, como você mencionou, a gente tem o próprio barter que você trava lá, que você trava em dólar, que você vai vender em dólar, que você travou e tudo mais. Esse é um meio mais tradicional, mas os bancos também oferecem os travamentos que a gente chama de travamentos financeiros, que é os travamentos em Chicago, que é os travamentos futuros, de opções a termo. Então, são termos técnicos que eu estou trazendo aqui, mas basicamente trazendo aí para uma simplicidade, é você ter um travamento de uma moeda, de um câmbio na data que você vai receber aquela soja. Ou o travamento da própria soja, do próprio preço da soja, naquela data que você vai receber a soja. Então, lá no dia que você vai receber essa soja, que a gente chama de NDF aqui, que é nada mais é do que uma opção a termo de você comprar tanto essa soja, como esse câmbio, como esse dólar, de você ter essa segurança lá na data. Obviamente, lá na data você vai fazer o físico financeiro. Se a soja subiu, se o dólar subiu, você exerce ou não essa trava, mas você está com o teu físico protegido. Uhum. Então, este é o instrumento que a gente usa hoje no mercado financeiro, que é a trava de moedas ou a trava de commodities, que nada mais é do que você ter um preço lá na frente já, e lá na frente você vai exercer ou não. Se a sua soja estiver mais alta do que você travou, você paga a taxa para o banco e captura a venda dessa soja no mercado spot. Agora, se acontecer o inverso, você está protegido. Você exerce aqui, pode vender tua soja mais barata, mas você exerce o preço que você travou aqui na época. Então, esse é o mercado de proteção. Esse é o mercado de proteção que a gente fala. Você casar moeda, você casar datas, e você casar commodities, ter isso casado. Tanto a ponta do pagamento como a ponta do recebimento. Isso é fundamental, porque a hora que isso se cruza, Anderson, o risco é muito alto. Ainda mais nesse cenário que a gente está vendo político, econômico, nós tínhamos o dólar a 6,35, não faz muito tempo. É Hoje verdade. nós estamos com o dólar a 5,33. Já que a gente tá falando disso, é um dos pontos que eu também notei. Falar do dólar, o que que tu tem avaliado aí, no cenário? A gente vê, o, como eu comentei, a taxa Selic manteve a 15% ontem, né? E nos últimos dias os Estados Unidos ele baixou os juros americanos, né? E isso naturalmente, ele é um fator de entrada maior de dólar do Brasil, porque o investidor ele busca um prêmio por investimento e obviamente o Brasil com a taxa Selic a 15% é altíssimo aí para performance de investimento. E obviamente isso vai gerar mais entrada de dólar no Brasil. Não só por isso, mas também você vê as exportações da pecuária, né, as exportações
de carne. O Brasil bateu recorde agora nas exportações de carne esse mês de outubro, o relatório divulgado ontem aí. E as exportações, de uma maneira geral, ela ocasiona mais entrada de dólar no Brasil. E a tendência é um dólar aí, nesse patamar. A gente vê um dólar nesse patamar aí de eh, baixo, com margens mais baixas de 5,30, 5,20. E obviamente, mas eu não acho que esse dólar se sustenta por muito tempo nesse patamar, Anderson. A gente vê, por exemplo, uma Selic já para o ano que vem caindo de uma forma muito baixa, deve chegar a 13% no final do ano que vem, que é muito alto ainda. Por isso que eu menciono que essa crise de alavancagem ela precisa de tempo, porque nesse ritmo de 15 para 13, 2% você não mexe muito a ponteira dos custos para o produtor. E com isso, com a Selic nesse patamar, eu vejo um dólar aí meio estabilizado entre 5,60 para o ano que vem. Então ele deve fechar esse ano nesses patamares um pouco mais baixos, dada essa dinâmica que a gente está vivendo agora. Mas eu vejo um dólar para o ano que vem entre 5,60, 5,90, que é, inclusive, as projeções econômicas aqui dos economistas do Banco Santander. Realmente, Eugênio, assim, claro, nós não tem bola de cristal para prever o futuro, tudo é muito relativo, mas a tendência que eu acredito que é o que o produtor, é o que as empresas têm que trabalhar, é que não se imagina um cenário muito surpreendente em vários pontos, né, aí para frente. Seja dólar, seja precificação das commodities, aí, no caso a gente está abordando mais o tema da soja, né, e tomada de crédito. Aí eu acredito que nos próximos meses aí a gente não tá esperando nada muito diferente do que está passando, né. Por isso que eu digo, Anderson, este é o momento de ter pé no chão e você trabalhar de uma forma muito travada. Obviamente, o produtor ele está buscando um juro menor. A gente está vendo isso no dia a dia. Ele está buscando um juro menor e está certo. Está buscando aí trabalhar melhor os custos para buscar uma margem maior. Mas o que eu sempre digo é a comercialização, por exemplo, da soja. Nós vimos esse relatório ontem. Nós temos muito pouco da soja já 25, 26 comercializada. Então, nós temos aí Mato Grosso, acho que tem em torno de 28, Goiás tem um pouco menos da soja comercializada. Então, esse é um fator super importante. O produtor já plantou, já tem que ter os custos formados, 80, 90% dos custos formados. Então, é a hora de também buscar essa trava, de buscar vender pelo menos, fazer preço médio, sabe? Se não quer vender 100% da produção, durante os próximos meses é super importante fazer preço médio, porque aí você consegue mitigar os riscos aí e trabalhar travado. Quando você trabalha pelo menos com os custos travados, você tem a possibilidade aí de ter menores riscos e você tem a possibilidade de ter menos surpresa lá na frente quando for colher essa soja, que a gente sabe como funciona a dinâmica do mercado. Na colheita você tem mais soja disponível, você paga menos prêmio pelo spot, como eu comentei aqui. Então, obviamente, o produtor vai ter ali. Nós temos um problema também no Brasil de armazenagem, né? Então, nós temos um desafio muito grande de armazenagem, em que tem que ter o custo de armazenagem para segurar essa soja. Então, é o momento, como eu disse, não é o momento é o momento de pé no chão, é o momento de fazer as coisas muito travadas para poder passar essa próxima safra, que, se Deus quiser, aí vai ser uma grande safra de produção e que a gente possa dar mais um giro nessa alavancagem e seguir acreditando no agro, para que nos próximos anos aí a gente volte aos nossos anos de ouro, como a gente viveu nos últimos 9. Exatamente, foi realmente vários anos que a gente tem, não adianta, a gente tem que pegar a realidade e se adaptar, né. E um grande ponto, igual você tem falado, o clima tem ajudado demais também, exceto algumas regiões mais específicas, por exemplo, eu que sou do Rio Grande do Sul, então lá realmente é muito afetado na parte de clima, porém a gente tem um Brasil aí muito tropical, que
que parte climática muito segura que a gente tem vivido também, né? Isso acho que ajuda também a sustentar a gente passar por esse período. Outro ponto que a gente, aqui no podcast mesmo, você comentou, você falou ali que o produtor tem diluído risco também. O produtor tem olhado para outras áreas. Como que você tem analisado isso que antes até a gente estava comentando e você falou, o produtor talvez tenha, é um momento que o produtor olhou para outras áreas também, ou ele tem investido em, o que que você tem visto aí dos produtores? Não, o que eu tenho visto são produtores buscando aí, Alternativas, acho que é o time como especial. Alternativas também de negócios. o que eu vejo é que o produtor está cada vez buscando mais alternativas de negócios. Por exemplo, eh, tem algumas operações, o produtor está buscando operações em dólar, que tem um custo mais barato. Estou falando um pouco da parte financeira. Tem buscado aí operações, tanto de BNDES, tem buscado operações com carência, tem buscado alternativas aqui, o próprio Pronamp, que ainda tem disponível no mercado, o recurso livre, o recurso obrigatório livre, que a gente chama do RO aqui do geral, também ele tem uma taxa um pouco menor no mercado, mas o que eu vejo o produtor buscando mesmo, do ponto de vista agrícola, são trocas de commodities, Anderson. Eu vejo assim, aquele produtor da soja mesmo, buscando, por exemplo, eu vi aí em Roraima isso, fazendo milho verão, tô vendo no Paraná também bastante milho verão. O milho aí tem uma dinâmica diferente, as usinas de etanol, elas têm crescido muito no Brasil, e o mercado de milho, até pela dinâmica de insumos aí, tá tendo um preço um pouco melhor, dos fosfatados, dos nitrogenados. Você tem uma dinâmica, você conhece isso aí muito mais do que eu. Você tem uma dinâmica, de preço um pouco melhor, de insumo. E nós temos hoje aí 32 usinas de etanol, devemos fechar na próxima safra 32 usinas de etanol, e nos próximos anos a gente deve ir para quase 60 usinas de etanol. Então o mercado do milho é um mercado que tem se transformado e que tem mudado muito, e tem proporcionado boas margens para os produtores. Então, o produtor ele está buscando. Eu estou olhando no Brasil como um todo. Você vê no Rio Grande do Sul a cadeia do trigo, a Uhum. cadeia da aveia. No Paraná, eu tive lá semana passada. Então, produtor está buscando fazer um mix um pouco melhor aí, está buscando fazer a segunda safra com outras commodities que estão trazendo melhor margem. Então, é um momento que a soja está vivendo essa crise um pouco maior, mas a gente vê o milho, a gente vê o café com margens assim muito boas. Obviamente, você não entra no café de um dia para noite, dia para noite, é um negócio muito específico e muito nichado, mas você vê outras commodities aí que tem trazido melhor margem. Então, como eu disse, o que vai fazer a diferença no jogo daqui para frente, como é uma crise de alavancagem, é o produtor cuidar da sua margem. Se eu pudesse dar uma dica aqui, cuide da sua margem e saiba, invista tempo e tenha uma boa assessoria financeira, e um bom controle para que tenha uma margem muito mais assim, azeitada e uma margem muito mais controlada e buscar melhores margens. Obviamente, como que a gente busca melhor margem? Vendendo, a gente sabe que é commodity, que o produtor não controla muito o preço de venda, Uhum. mas o produtor pode muito mais controlar o seu custo financeiro, controlar o seu custo de produção, e outros custos, e obviamente buscar os travamentos, como eu disse, e essa rotação de culturas, obviamente, buscar diversificar um pouco mais para poder buscar melhores margens. Muito bom, Eugênio. Eu gosto de comentar sempre que o produtor ele é uma empresa e é uma empresa a céu aberto. Então, a Verdade. meta nossa é também participando dessa cadeia, sempre relembrar a importância do produtor ter uma assessoria financeira, porque ele é uma empresa. Então, precisa entender de diluição de riscos. A parte técnica é super importante para o sistema. A gente sabe que a tecnologia está aí sempre para ajudar. Porém, tem que ter muito parâmetro, tem que ter esse olhar econômico, porque o que
tem que acontecer é pagar a conta e sobrar dinheiro no bolso, né. Eh, Eugênio, queria te agradecer muito aí pela participação aqui no podcast. Acredito que é um podcast que vai ter uma repercussão muito boa, pela temática, pelo momento que a gente está vivendo, pela forma que tu explanou. Agradecer muito você por a disponibilidade, o Santander também. Queria que deixasse uma mensagem final aí para todos os nossos ouvintes, nossos participantes aqui da AgroMinds. E, com certeza, o primeiro de muitos encontros aí para frente. Anderson, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, pessoal da AgroMinds. É muito bom estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre o agro, sobre o Santander. E uma mensagem final é que a gente acredita muito nesse setor. O Santander ainda vai seguir apoiando muito o agro, eh, não só nos últimos 10 anos, como a gente fez, para crescer, para alavancar, mas também nesse momento que o agro precisa da gente próximo, com uma assessoria financeira e com o apoio que o produtor precisa. Então, o Santander acredita muito no agro e vai seguir junto, lado a lado, para que a gente possa aí seguir em frente, seguir impulsionando esse Brasil, que é isso que o agro faz. Contem comigo e contem também com os meus 300 gerentes que estão aí Brasil afora, lado a lado do produtor, para apoiar e para a gente seguir impulsionando o Brasil, tá bom? Obrigado aí e até a próxima. Show de bola, Eugênio. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, entre em contato aí com o Santander, que foi parceiro aí de passar esse conhecimento junto aí, para todos os produtores, agrônomos e pessoas que estão ouvindo nosso podcast. Também quero reforçar para seguirem as nossas redes sociais. Segue o Eugênio lá também no Instagram, segue o Santander, segue a Agromais no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify. E a gente vai estar compartilhando aí muito conhecimento ainda mais para frente. Valeu, Eugênio. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço.